Olá meus amigos, vim agradecer todos que inscreveu no meu canal no YouTube. E seja bem-vindos novos inscritos. Relato enviado por um inscrito. Antes de tudo peço que veja meus vídeos até o final, deixe seu joinha, inscreva-se e compartilhe. Seja todos bem-vindos. Rumo a 4.000 inscritos. O túmulo errado. O corvo estava pousado à beira de uma lápide naquela noite de lua cheia ventosa. Não grasnava e parecia melancólico. Ficou calmo enquanto aqueles dois intrusos mal entrados atravessaram o cemitério em direção à sepultura que o pássaro presidia. Ele não pestanejou quando eles tiraram suas ferramentas dos sacos. Os homens se olharam com estranheza. Seria o mesmo corvo. Nas suas anteriores incursões clandestinas, sempre avistaram um pássaro negro a rolar quando eles estavam a fazer o seu trabalho horrível. Ninguém os tinha importunado na altura, nem tinha que lhes acontecer nada de mal agora, disseram-se. Na verdade, aquele pássaro parecia trazer-lhes boa sorte na sua perigosa tarefa. No Edimburgo do século XIX, a lei punia severamente aqueles que ousavam profanar sepulturas e roubar cadáveres. Mas a ganância podia mais do que a precaução. Em troca de levar um morto fresco para dissecar nas aulas de anatomia, no consultório médico lhes pagavam 7 libras esterlinas e 20 shillings, uma pequena fortuna equivalente a um par de meses de salário. E no túmulo que se preparavam para profanar tinha ocorrido um enterro recente. Pouco lhes importavam que o novo extinto fosse um tipo muito estranho, de palidez extrema, que vestia sempre preto e nunca era visto à luz do dia. O mais formado dos cacos extraiu um pico da sua mochila e começou a fazer alavanca contra a laje cinza. Exibindo perícia, conseguiu causar uma pequena fenda até desprender a placa de mármore. A prática faz o mestre, sussurrou satisfeito ao seu companheiro, enquanto empurrava a laje fúnebre até deixar espaço para entrar. O corvo continuava quieto, não se assustou nem grasnou, observava o duo de bandidos com altruísmo. O saqueador-chefe escorregou para dentro do poço e o seu cúmplice ficou lá em cima montando guarda. O chuvisco, até então suave, começou a crescer, e um raio atravessou a nuvem cofre noturno. Em seguida, o trovão trovou. O bandido acompanhante pensou ter ouvido um grito de dentro do túmulo, mas o rugido do trovão impediu-o de perceber o que estava acontecendo. Ele se aproximou do buraco e acendeu sua lanterna para limpar a escuridão. Algo estranho estava acontecendo lá embaixo. Seu amigo lutava contra alguém em uma feroz luta. Agora conseguiu ouvir. Era a voz daquele pedindo socorro. Da escuridão ele percebeu ruídos de golpes. Depois um silêncio abrupto. Outro relâmpago incendiou a noite, seguido de um terrível estrondo. John, o que está acontecendo aí embaixo? Exclamou, mais do que perguntou. Não obteve resposta. A chuva estava ensopando-o, mas o tremor que o tremia não era por causa do frio nem do vento uivante. Um arrepio passou por ele. Já o tinha visto. À luz do fanal observou surgir essa figura deformada que subia desde a sepultura. Duvidou se deveria ajudar o amigo a fugir. Depois sentiu que eles estavam segurando seus tornozelos. Uma garra arrastou-o, perdeu o equilíbrio e caiu. Sua lanterna também rolou até o fundo, dando lume à câmara mortuária. O ladrão bateu no chão. Quando se juntou, contemplou um caixão aberto e, próximo a este, um falecido rosto azulado pelo seu recente enforcamento. Era o John. Com o seu coração prestes a explodir, olhou para cima, para a oca, onde se distinguia o céu chuvoso. Escalou desesperadamente arranhando a terra. Tinha que sair, livrar-se dessa armadilha e fugir do horror. Mas ele não conseguiu chegar lá fora. O cheiro fedorento que inundava aquela espelunca tornou-se mais intenso. Isso tinha o caçado, batendo-lhe por trás, apertando-lhe o pescoço. Os dedos gelados do zombi estavam apertando cada vez mais. Segundos depois, a vida o abandonou, e o seu organismo inerte ficou empilhado junto ao do seu companheiro. O sujeito cadavérico emergiu pela abertura da sepultura. Entre as sepulturas e as cruzes pôde ver aquele rosto macabro que aterrorizara o ladrão, essa máscara seca de dentes afiados e olhar infame. Quando o monstro se afastou, o corvo planejou sobre a sepultura aberta e,
Sem medo, desceu pela fossa. O seu jantar estava esperando lá embaixo. 2 cadáveres novos e 4 olhos exorbitados cujas pupilas, com frutos ávidos, o pássaro começou a bicar. Errou no cemitério. Essa história foi contada por meu tio. Minha falecida avó morava no interior do Maranhão. Sua casa fica praticamente em frente ao cemitério da cidadezinha, onde nunca se viu nada de estranho, até naquele dia. Para que todos compreendam melhor a história, vou entrar mais a fundo em alguns detalhes. A casa fica em frente à BR-135, na saída da cidade, e não tem portão na frente, só uma varanda e a maior parte dos vizinhos são parentes. BR-135 é uma rodovia que liga o meio norte do Brasil, Maranhão, e termina em Belo Horizonte, Minas Gerais, sendo concorrente com a BR-040 entre o entroncamento das duas rodovias em Paraupeba e Belo Horizonte, em Minas Gerais. Pois bem, estavam sentados na porta da minha avó algumas pessoas conversando tranquilamente, quando ouviu-se gritos vindos do cemitério. Era o coveiro, que além dos gritos saiu correndo desesperadamente para o meio da BR, atravessou a estrada e caiu na porta da minha avó. Esta e os outros socorreram-lhe rapidamente com um copo de água e abanos. Depois que ele acalmou-se, contou-lhes o ocorrido. Disse que estava a limpar em volta das lápides com um facão, tirando todo o mato que estava por cobrir as sepulturas, quando sentiu vontade de fumar um cigarrinho de palha. Sentou-se em cima de um dos túmulos e colocou o facão de lado, fez o cigarro, fumou, descansou um pouquinho e quando procurou o facão com a mão, disse que o mesmo não estava mais ao seu lado, e quando ele virou-se viu um homem e uma mulher bem sujos e com as roupas bem velhas e rasgadas. Quando ele reparou que seu facão estava na mão da dita cuja, olhou espantado e ela sorriu para ele. Ele disse que a boca dela estava podre, os dentes todos quebrados e o cheiro que exalava era muito forte. Por isso ele havia gritado e saído correndo de dentro do cemitério. Meu tio e outros homens resolveram voltar lá com o pobre coveiro que não queria de modo algum voltar ao local, mas necessitava buscar seus pertences. Logo na entrada, tem uma túmulo daqueles que parecem uma casinha, onde geralmente coloca-se mais de um membro da família. Não lembro o nome do tipo de sepultura. Meu tio conta que ela era todo fechadinha e que tinha 2 janelinhas no espaçamento de um tijolo, e era todo revestida na cerâmica preta. Quando o coveiro aproximou-se dela começou a gritar e quando ele armou-se para correr os homens agarraram ele e pediram para que ele se acalmasse e dissesse o que estava acontecendo. Foi quando ele começou a gritar que a mulher que ele havia visto estava olhando para ele da janelinha da sepultura e estava sorrindo para ele. O coveiro então perguntou se eles não estavam sentindo um cheiro de podre. Um deles olhou para dentro da janelinha e não viu absolutamente nada. Eles pegaram as coisas do coveiro e saíram de lá apressadamente. O pobre coveiro, depois de 12 anos de serviço, demitiu-se e passou alguns dias sem passar por lá. Até que um mês depois, ao tentar atravessar a BR-135, um carro atropelou e ele veio a falecer. Será que tinha sido a morte tentando lhe avisar que sua hora estava próxima? Isso não se sabe, mas até hoje essa história ainda é contada pelos moradores daquela região. Créditos, reze antes de dormir. Ajudem-nos a chegar a 4.000 inscritos, obrigado. Canal do Kleber Uchoas agradece pela sua visita, volte sempre.